Então é bom você saber isso daí para conhecimento de mundo. É o senso comum científico isso aqui. Beleza? Podemos seguir? Vamos aplicar a lei de Gauss nessa geometria. Se você pegar as contas da aula passada, você vai ver que a lei de Gauss a gente faz de cabeça. Então, primeiro passo, tem um fio infinito com carga positiva. A densidade linear de carga é constante, lambda. Então, lambda é carga por comprimento. Vamos chamar isso aqui de L. Esse lambda é constante, né? E eu quero calcular o campo a uma distância qualquer aqui do fio. Como que é o campo aqui? Por simetria, a gente já sabe, porque a gente já fez aquela integral maluca, que o campo ele é radial. Radial ele aponta para fora do fio, certo? Se esse fio for infinito, ele aponta dessa maneira, ó. A mesma distância do fio, né? É isso aqui que a gente tem. Como esse fio é 3D, nada mais justo da gente escolher uma superfície gaussiana que seja um cilindro centrado no fio. Você concorda comigo? Porque se eu escolher um cilindro centrado no fio, o campo elétrico e o vetor dA vão ter um ângulo zero em toda a superfície do cilindro, superfície lateral do cilindro, e eu conheço a área da superfície lateral do cilindro. Como isso aqui tem que ser uma superfície fechada, você precisa tampar o cilindro. O cilindro tem uma tampa em cima e uma tampa embaixo. Eu já estou falando todos os argumentos de simetria aqui. Só que, como o campo vai ser paralelo tanto na superfície de cima quanto na superfície de baixo, não vai ter fluxo. Então só me interessa o fluxo da superfície lateral do cilindro. O campo é constante na superfície desse cilindro. Então esse cara sai da integral. O ângulo é zero. Cosseno é igual a 1. Eu já não vou escrever. Fica só a integral de dA. Agora do outro lado. A carga interna. A gente precisa usar a densidade linear, né? Porque eu não peguei o fio todo ainda. Né? Eu não peguei o fio todo. Eu peguei só um comprimento L do fio, que é a espessura, que é o tamanho do meu cilindro. Então a carga interna é só a carga que está aqui dentro do fio, né? É só essa parte aqui do fio. Então a gente vai dizer que lambda é a carga interna dividido pelo comprimento L. Faz sentido isso para ti? Já que lambda é constante? Então a carga interna nada mais é do que a densidade vezes o comprimento. Então voltando aqui na equação, eu tenho lambda vezes L sobre ε0, né? Qual que é a área da superfície lateral do meu cilindro aí, cara? Se eu fizer um corte no cilindro aqui e desenrolar ele, eu vou ter um retângulo grande aqui, né? Eu vou ter esse retângulo gigante aqui. A altura do retângulo é L, e o comprimento do retângulo é o comprimento desse círculo, correto? 2π vezes o raio da superfície gaussiana. Então a minha área do retângulo é base vezes altura. Então 2πr vezes L. Isso aqui é igual a lambda vezes L sobre ε0. Eu tenho um L dos dois lados, eu corto. Quando eu corto o L dos dois lados, eu estou dizendo que não interessa o comprimento do cilindro que você escolhe. O cilindro ele pode ser infinito ou não. Então o campo E vai ser igual a... deixa eu ver se a gente consegue fazer... Fica 1 sobre 2π ε0 vezes lambda sobre R. Vezes lambda sobre R. Se a gente voltar lá no fio, depois de a gente ter feito toda a integral e tendido L para o infinito, mentalmente, a gente chegou nessa conclusão, né? Que o campo era K 2 lambda sobre A, onde A é meu R. Foi essa a conclusão que a gente chegou. É análogo a isso aqui, né? Porque se eu multiplicar por 2 aqui em cima e embaixo, né, eu tenho o 4π ε0 aqui, e 4π ε0 é K. E aparece um 2 em cima. Acho que está evidente a facilidade que é usar a lei de Gauss. Repetindo, você precisa esclarecer todos os argumentos de simetria. Por que o campo saiu da integral?
Por que essa integral de dA fica fácil de ser resolvida? Se não ficou fácil é porque você não escolheu corretamente a superfície. Né? A carga interna. Qual é a carga interna da superfície que eu escolhi? Né? Por que a gente não consegue usar isso aqui num disco? O disco que a gente calculou lá passada foi difícil de fazer também. Foi uma integral maluca. A gente não consegue porque a gente não consegue escolher uma superfície gaussiana simples. Sem falar que o campo elétrico gerado pelo disco é um campo muito maluco. Vai dar na mesma, integral ou lei de Gauss, entendeu? Vamos fazer mais um. Esse aqui é o último, antes da gente ir para condutores aqui. Agora eu tenho um plano infinito. Como é que a gente calculou o plano infinito na aula passada? A gente calculou o disco e tendeu o raio do disco para o infinito. Fizemos as aproximações na fórmula e tinha dado isso aqui a aula passada. Né? O campo sigma sobre 2ε0. É o campo uniforme. Tanto para um lado quanto para o outro. Esse campo, cara, é o campo mais legal que tem. Né? Ele é uniforme, tanto para cá quanto para cá. Como é que a gente pode usar a lei de Gauss para chegar nessa conclusão? A ideia é você escolher um cilindro. Como assim? Você imagina um cilindro que começa aqui, fura a superfície, esse cilindro é perpendicular à superfície, ele fura a superfície e continua lá do outro lado até onde você quiser. Sei lá, até aqui. Tá vendo aí? Sei lá, suponha que esse cilindro aí tem um raio, vou colocar R maiúsculo aqui para não ter pau. Certo? Então, esse cilindro está projetando então a área recortada aqui, R maiúsculo, e o comprimento dele também não vai interessar. Vamos colocar L, tanto para cima quanto para baixo, L aqui, então 2L aqui para o cara, sem crise. Aplicando a lei de Gauss, integral de E dA cosseno θ é igual a carga interna sobre ε0. Argumentos de simetria. A gente já sabe como é o estilo do campo. Então só vai existir fluxo na tampa de cima e na tampa de baixo. Na superfície lateral do cilindro não existe fluxo. Θ igual a 90 graus. Então o campo ele é constante em qualquer lugar do espaço, sai da integral. Eu vou ter só a integral de dA. Agora do lado direito, carga interna. Como é que a gente pode olhar para a carga interna de novo? Ó? Tá vendo que a superfície que você escolheu, ela delimita apenas a carga desta região aqui, ó. Não é? Então, de novo, a densidade superficial, agora é sigma, né? Sigma é carga sobre área. Densidade superficial. É a carga interna dividido pela área interna. O que é a área interna? É a área daquele disco ali, né? Então é πr². Então de novo aqui, então o campo E vezes essa integral, a integral vai me dar, porque eu tenho duas tampas, tem o fluxo da tampa de cima e o fluxo da tampa de baixo. Então por exemplo, a primeira tampa tem uma área de πr². A segunda tampa também. São duas tampas. Então isso aqui é πr² sigma. Então aqui vai dar 2e πr². Aqui πr² sigma. Corta πr², e no fim eu tenho o que eu queria. Sigma sobre 2ε0. Tá, eu pulei, faltou alguma coisa aí, né? Mas acho que você entendeu a ideia. Ô galera, a gente... Professor, Oi. aí no final não importou aquele raio, né? Como não Não. importou o raio, eu poderia ter escolhido um prisma de base, qualquer outra base, em vez de um cilindro? Sim. Sim, porque a área ela vai se repetir, né? A área, como a projeção, tá vendo? Né? A área se repete aqui e se repete aqui, né? Você vai usar a área dos dois lados. Sim. Então não interessa a área que você escolhe no fundo aqui, nessa Podia ter geometria. pegado um prisma de base retangular, triangular, o que fosse. Desde que ele cortasse ali no meio e fosse simétrico, ia dar certo. Sim. Por que precisa atravessar essa superfície? Porque a gente tem campo do outro lado também. Vamos analisar condutores
E eu já vou te falar o que você deve copiar aqui. Quando não há movimento líquido de cargas em um condutor carregado, ele está em equilíbrio eletrostático. O condutor carregado, certo? As cargas do condutor estão na superfície dele. Tá? E superfície, quando eu falo superfície, é superfície externa. Não vai ter cargas nessa superfície interna aqui. Exceto que a gente faça alguma modificação que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, essas são as 4 características que você precisa anotar de um condutor. Então, características